Bom, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é a noção a estrutura de dado. Na verdade, acho que vai ser a primeira estrutura que a gente vai estudar, assim, deliberadamente, tirando listas, que é o heap. É uma estrutura de dado que vai ser útil para a gente resolver um problema que apareceu quando a gente introduziu o insection sort, né, e o merge sort. Deixa eu explicar isso melhor. Vai. Então, o que a gente já viu até agora? Né? A gente viu dois algoritmos principais de ordenação, o insection sort e o merge sort. Tá? Então, eu perguntei na prova quais eram as vantagens do insection sort e desvantagens. Não foi? Deixa eu relembrar a resposta. Né? Vantagens. O insection sort é simples de codificar, ok? É eficiente para listas pequenas, tá? E ele opera em place. Isso é uma vantagem importante. Ou seja, que você não precisa de memória extra. Você tem uma lista lá que precisa de 4 GB de memória RAM para você carregar a lista. No insection sort você não precisa de mais memória para poder rodar essa lista, tá? Para poder ordenar essa lista, tá? E é bom para dados que estão quase ordenados, porque ele faz poucas operações, tá bom? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que ele é lento para listas grandes, tá bem? Porque ele tem complexidade n ao quadrado, tá bem? Então ele tem algumas vantagens, que ele opera em place, ele é bom para dados que estão quase ordenados e ele é eficiente para listas pequenas, mas ele tem a desvantagem dele ter uma complexidade n ao quadrado. Então ele é ruim para listas grandes que estão desordenadas, tá? Aí a gente viu o merge sort, que veio para melhorar o tempo de execução do insection sort. A gente definiu o merge sort como algoritmo recursivo. A complexidade dele é n log de n, o tempo de execução dele é n log de n, custo computacional. O tempo de execução é o custo computacional, né? E aí ele fica muito útil para listas grandes, tá ok? Só que ele tem um problema, se a lista for bastante grande para carregar na memória. Pode perguntar, Alice. Não é teta de n log de n, não? Oi? Não é teta de n log de n, não? É teta n log de n, é teta. Mas é igual, né? Você tem razão, aqui deveria ser teta, mas eu estou escrevendo O também é verdade que é O, isso não está errado, tá? Só está incompleto, tá bom? Então, ele é útil para listas grandes, tá? Ele tem a desvantagem que ele precisa da memória adicional. Então, você precisa carregar uma memória auxiliar, carregar um espaço de memória auxiliar para fazer, né, a ordenação das listas, tá? Ok. Então, o que a gente está buscando agora? A gente está buscando juntar as qualidades do insection sort com as qualidades do merge sort, tá? Ou seja, a gente está querendo um algoritmo in place, tá? Que tenha tempo de execução n log de n, tá? Ou seja rápido e não use muita memória. Esse é o foco. Tudo bem? Então, retomando a definição, o que é um algoritmo in place? O algoritmo in place é um algoritmo que ele não pede memória extra proporcional ao tamanho do dado, tá? O tanto que ele precisa de memória extra para rodar é constante, não depende do tamanho do dado, tá ok? Alguma pergunta aí? Então ele pode ter memória adicional, mas essa memória não cresce exponencialmente. Oi? Ele pode, por exemplo, pedir memória adicional, mas é uma memória constante, não cresce mais constituir exponencialmente. Não tem exponencial aí, né? Não cresce de jeito nenhum, é constante, tá? O merge sort não cresce exponencialmente, o merge sort cresce como? Ele cresce como n log de n, tá? Menos que n ao quadrado, inclusive, nem o section. Eu entendi seu comentário. E é importante frisar que o tanto de memória extra que você precisa para um algoritmo in place tem que ser constante. Não depende do tamanho do dado que você está carregando, tá? Você pode carregar um dado maior, mas o tanto de memória adicional é constante, tá? Ok.
Porque você faz uma transformação de dados no processo que você ordena, né? Você começa com a lista, depois você começa a modificar essa lista, e essa transformação de dados, ela tem um custo de memória. Tá? No caso do merge sort, como é que você transforma o dado? Você pega a lista grande e divide em duas, depois divide em mais duas, tudo isso tem que ser armazenado. Então isso daí é proporcional ao tamanho da lista, tá? Você precisa de um espaço adicional proporcional ao tamanho da lista. Pode falar, Amon. Se esse constante for muito grande, eu ainda considero o algoritmo mais eficiente? Não, você considera ele in place. É só a definição do que é in place. A pergunta do Amon é, se a constante for muito grande, eu considero o algoritmo eficiente? E eu estou dizendo, olha, a gente não está falando de eficiência aqui, a gente está falando que o algoritmo é in place. Ele tem uma memória constante, tá? Porque, como a gente já viu, o insection sort, mesmo com o custo computacional de n ao quadrado, ele pode ser mais eficiente para dados pequenos, tá? E mesmo para dados grandes, ele pode ser mais eficiente se o dado estiver ordenado, se estiver bastante ordenado, quase ordenado, digamos assim, tá ok? Então a eficiência depende de vários fatores. O que eu estou definindo aqui é um algoritmo in place, tudo bem? Tá. Então ele economiza memória, ele é normalmente mais rápido. E o merge sort, né? Ele requer uma memória adicional, que é proporcional ao tamanho da lista, né? Para ele ficar armazenando essas sublistas temporárias. Isso pode gerar problemas, como eu falei, na hora que você vai carregar uma lista muito grande, tá? Em geral, se o seu computador estourar a memória RAM, ele vai chamar a memória ROM, né? A SSD ou HD, e isso vai gerar o swap, que torna o processo muito mais lento. Então você ganha do ponto de vista de custo computacional, mas perde do ponto de vista de uso de memória. Isso pode tornar o algoritmo mais lento no final, tá? Então, o que eu vou introduzir agora é uma maneira de fazer a ordenação que junta o fato de a qualidade do insection sort com a qualidade do merge sort. Ele vai ser in place e ele vai rodar com custo n log de n, tá? O custo dele é n log de n, tudo bem? E ele se chama heap sort, tá? Então, esse algoritmo, o segredo dele está na maneira que eu organizo o dado, tá? Na maneira que o dado está guardado. Até agora a gente tem guardado o dado como uma lista, tá? E eu vou mudar a forma de guardar o dado. Eu vou passar a guardar o dado agora de outra forma, né? O dado vai ser guardado através de uma estrutura chamada heap, tá? E eu vou definir agora o que é um heap. O que é o heap? Um heap é uma árvore binária, tá? Então, o que é uma árvore binária? Beleza. Vamos andando para trás, tá? Todo mundo sabe o que é um grafo. Concorda? Alguém não sabe o que é um grafo? Todo mundo sabe. Todo mundo em casa sabe o que é um grafo, né? Então, uma árvore binária é um tipo especial de grafo, tá? Que eu vou definir logo a seguir, tá? Digo já. Então, esse algoritmo vai combinar a eficiência do merge sort, né, com a economia de memória do insection sort, tá? E vai ser útil em algumas situações. Ele talvez não seja o melhor algoritmo, tem outros ainda melhores para ordenação, tá? Então, pergunta do Felipe, o que é uma árvore, tá? Então, uma árvore, como eu falei, é um grafo, tá? É um conjunto de vértices conectados com um conjunto de arestas, tá? Mas é um grafo especial. É um grafo que tem uma propriedade particular. Uma árvore é um grafo conexo. O que quer dizer conexo? Quer dizer que, dado dois vértices, você consegue ir de um vértice a outro pelas arestas do grafo. Isso quer dizer conexo. E sem ciclos. Ou seja, que você não consegue fazer um caminho fechado, sair de X e retornar para X. Tudo bem? Sem passar pela mesma aresta. Tudo bem? Por exemplo, deixa eu fazer uma figurazinha aqui. Sei lá. Por exemplo, primeiro, o que é um grafo? Um conjunto de vértices, beleza?
Tenho vários vértices aqui, tá? Agora eu vou colocar e arestas. Agora eu vou colocar minhas arestas, tá? Coloquei arestas, tá bem? Isso aqui é uma árvore. Hã? Não, por que isso não é uma árvore? Está desconectado. Né? Isso é um grafo. Isso aqui é 2. Não, é um grafo. Isso é um conjunto de vértices com um conjunto de arestas. É um grafo desconexo. Tá? Ele é desconexo. Por exemplo, o grafo não precisa ser conexo. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Isso aqui é um grafo. Só que é um grafo que não é conexo, porque eu não consigo ir do 7 para o 3, por exemplo. Tudo bem? Tá bem. Agora eu tenho um grafo conexo, tá? Isso aqui é conexo, tá? Isso aqui é uma árvore? Não. Não, por que não é uma árvore? Porque ele possui ciclos. Você consegue voltar para o 6 sem passar pela mesma aresta, fazendo o caminho 6, vai para o 3, do 3 vai para o 5, do 5 vai para o 6. Exatamente, eu não sei se vocês ouviram em casa, mas exatamente isso. Esse grafo, ele é conexo, consigo ir de qualquer lugar para qualquer lugar, perfeito, mas ele tem ciclos, porque eu saio do 6, vou para o 3, do 3 eu vou para o 5, do 5 eu volto para o 6, tá? E aí ele fechou. Então, isso é um grafo conexo com ciclos, então não é uma árvore. O que é uma árvore? É um grafo conexo sem ciclos. Então, isso aqui, por exemplo, né? Isso aqui seria uma árvore. Tudo bem? Por que ele é conexo? Conexo não significa que para qualquer aresta, para qualquer vértice do negócio tem que ter ligação. Exatamente. A Alice perguntou por que esse grafo é conexo. Esse grafo é conexo porque se você me der dois vértices quaisquer, eu consigo ligá-los. 1 ao 7. 1 ao 7. Por exemplo, eu vou do 1 para o 2, do 2 para o 4, para o 3, para o 6, para o 7. Não precisa ter não precisa ser uma ligação direta, não. Tá? Pode ser por um caminho, tá? Por exemplo, aqui eu consigo ir do 1 para o 7, 1 vai para o 2, 2 para o 4, 4 para o 3, 3 por 6 e o 6 por 7, tá ok? Todo mundo sabe o que é grau de um vértice? Hã? Quantas arestas saem daquele vértice, né? Por exemplo, o grau de um vértice, novamente, é o número de arestas que sai daquele vértice. Tudo bem. Quanto é que é o grau do 5? 1. E o grau do 2? 2, perfeito. Então, o grau do vértice 4 é 2 e o grau do vértice 7 é 1, tá? Arestas que tem grau 1 são chamadas de folhas da árvore, tá? Então, quem são essas folhas? Quais são as folhas dessa árvore? 7 e 1. Isso é uma folha, isso é uma folha e o 5 é uma folha, tá? Tudo bem? Quando eu marco um vértice específico, qualquer que seja, qualquer um realmente, e digo, olha, isso aqui é a raiz da minha árvore, aí a árvore fica enraizada. Tudo bem? Você está rindo? Mas isso é toda uma teoria, viu? E a teoria é muito interessante. Teoria de árvores, florestas. O que é uma floresta? Um conjunto de árvores. Um conjunto de árvores, claro. Não pode ser um conjunto de grafos. Por exemplo, isso aqui é uma floresta. 2 árvores. Vou botar mais uma árvore nessa floresta para não ficar tão pobrezinha. Tá? Isso aqui é uma floresta. São 3 grafos que são árvores. Tá? Tudo bem? Pronto, vamos voltar para uma árvore só. Então, o que é que a gente definiu? A gente definiu quais são as folhas, que são os vértices que tem grau 1. A gente definiu o que é uma raiz. O que é uma raiz? É qualquer vértice que você marcou, disse isso é uma raiz. Pronto, tá? Você enraizou a árvore, beleza? Qual raiz que vocês querem escolher para esse grafo? 3. Pô, só porque tem um grau maior?
Tudo bem. 3. 3 é a raiz. Quando você enraiza a árvore, automaticamente você tem uma hierarquia no grafo, tá? Na árvore. Eu enraizei no 3. Isso quer dizer que o nível do 3 é o nível 0, tá? E agora eu posso andar para determinar o nível dos outros vértices. Qual é o nível do 4? 1, porque eu estou a distância 1 da raiz, tá? E o nível do 5? 1. E o nível do 6? 1. E o nível do 7? 2. E do 2? 2. E do 3? Do 1? 3, tá ok? Então isso eu posso reescrever não, posso desenhar esse grafo assim, 3, aí partem 3 vértices, do 4 desce o 2, do 2 desce o 1, né? Isso aqui é o 4, 2, 1, isso aqui é o 5, confere, que é uma folha, o 6 não é uma folha, e o 7 é uma folha, tudo bem? Essa árvore está enraizada no 3, é o nível 0, 1, 2 e 3, né? O 7 é nível 2 também, tá? Tudo bem? Ok. O que é uma árvore binária? Uma árvore binária é uma árvore que cada vértice só tem dois, no máximo 2 filhos, tá? Era folha, mas eu vou definir agora o que é filho. Quando você tem uma ordem, quando você enraizou a árvore, você diz que o 3 é o pai do 4 e o 4, 5, 6 são os filhos do 3. Tem que ter diferença de 1, no caso... Tem que ter diferença de 1, né? Ou seja, eu posso dizer que o 2 é filho do 3? O 2 não é filho do 3. O 2 é filho do 4. E o 4 é filho do 3. Tá? O 2 é filho do 4, ou seja, o 4 é pai do 2, e o 3 é pai do 4. Tá? Oi? Neto. A gente não fala neto, porque a relação importante realmente é pai e filho aí no grafo. Tá? Tudo bem? Tá claro? Ok. Então, o que é uma folha? Não tem nenhum filho, perfeito? Não tem nenhum filho, tá? Ok. E o que é a raiz? Pai de todos. Hã? É um vértice que não tem nenhum pai, né? Não tem nenhum pai. Você pode remediar isso se você quiser, em alguns casos é interessante, dizendo que o pai da raiz é nulo. Sei lá, é vazio, tá? É o vazio. E os filhos desse cara são vazios também, tá? Se você quiser, tá ok? Aí todo mundo passa a ter pai e filho, tá? Exceto os caras que são vazios. Fala, Nicolai. Isso serve para alguma função? Você tem alguma diferença se você botar vazio, faz alguma coisa praticamente? Só para você verificar depois. É mais para facilitar a escrita de códigos, para você não criar exceções, entendeu? É para você, na hora que você está guardando isso, como você guardar vazio, vocês vão ver que isso vai ser útil logo daqui a pouquinho, tá? Então, numa árvore você tem uma função que é a função pai, tá? E tem uma função que é a função filho, tá? Filhos, na verdade. Quer dizer, tem a função pai. Seu filho não tem não, só pai. Vamos voltar para o slide. Tá claro isso aqui? Como é que ordena usando isso? Hã? Como é que ordena usando isso? Vamos ver. Ah, como é que ordena uma lista usando isso? Essa é uma longa história, Alice. Essa é uma história que você vai ter que me dar 2 horas para explicar. 1h30 só. Vamos lá. E a gente vai começar a explicar isso agora. Como é que ordena usando isso? De um jeito muito engenhoso. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é... Tá? Então, primeiro, raiz é o nó do nível mais alto. Tudo bem? Ok. Folhas, nós sem filhos. Tudo bem.
Pais e filhos, é a relação entre dois nós que estão conectados, tá? Para que serve isso? Para organizar hierarquicamente dados de maneira eficiente, tá? Para fazer buscas rápidas também, tá? Representação entre elementos, representação de relações entre elementos, uma coisa também importante, tá? Então, o que é uma árvore binária? Eu falei, é um tipo especial de árvore, onde cada nó tem no máximo 2 filhos, o esquerdo e o direito, tá? Como é que armazena isso no computador? Tudo bem? Você pode armazenar isso como listas, tá? Uma folha tem grau zero. Hã? Uma folha tem grau zero. Uma folha tem grau 1. Que ele sempre tem um pai, tá? Como a árvore é conexa, Alice, todos os vértices têm que ter grau maiores que 0, porque se o vértice tiver grau 0, ele está isolado, entendeu? Ok. Vamos lá, vamos para alguns exemplos, tá? Primeiro, então, cada vértice numa árvore tem que ter um pai, tá? Todo vértice tem um pai. Aqui é uma árvore binária completa, tá? O pai de B é o A. Não tem pai. Eu falei, é a raiz. É aquele caso que se eu quiser que todos tenham pai, eu falei errado. Se eu quiser que todos tenham pai, eu tenho que colocar o pai de A como sendo nulo, tá? Isso não vai me causar problema agora não, tá? Então todos os vértices, exceto a raiz, tem pai. Tá legal? Então, o vértice que não possui nenhum pai é a raiz, tá? Se 2 vértices possuem o mesmo pai, você diz que eles são irmãos, tá? Lógico, né? Numa árvore binária completa, cada vértice tem no máximo 2 filhos, tá? E os vértices que não possuem filhos são os do último nível, são chamados folhas. Tudo bem? Ok. Regra. Completa, por que completa? Completo, Felipe, é porque esse nível de baixo está totalmente completo, preenchido, tá? Vocês vão ver algumas árvores binárias onde eu, por exemplo, deleto o O, tá? Ou deleto o M, tá? Ou mesmo deleto todo esse ramo aqui e vem só esse ramo para cá, entendeu? Posso deletar o G que tem embaixo dele. E aí a árvore passa a não ser completa, tá ok? Oi? Não entendi o porquê o quê? Uma árvore é completa se cada vértice tem uma árvore binária, vai ser completa se cada vértice tiver 2 filhos, exceto as folhas. 2 filhos? Exceto as folhas, ok? Então, todos em grau máximo, grau 3 ou 1? Não, uma árvore binária, os vértices só tem grau 2, 3, 3, será que não pode ter 2? Se for 2, eu tenho um filho, não faz só, beleza. 3 ou 1, exato. Tem razão. Tudo bem. Oi, João. Já. Tá. Então, vamos lá. Uma coisa importante para a gente aprender agora, porque eu quero que vocês botem isso em prática, beleza? Como é que eu transformo uma árvore num array? Tá? Numa lista. É assim que a gente vai armazenar árvores, tá? Então, primeiro, o índice, cada índice vai representar um nó da árvore, tá? Então, eu vou ter um array, aqui se eu tenho n nós, eu vou ter n índices do meu array, tá? Um nó é um vértice. Aqui os nós são A, B, C, D, E, os vértices do meu grafo, tá? Pode chamar de nó, pode chamar de vértice, tá? Então, se eu tenho n vértices, eu vou associar uma lista de tamanho n, com n índices, tá ok? Ok. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? O índice 2i vai sempre representar o filho da esquerda da árvore, tá? Isso é uma regra para árvores binárias, ok? E o índice 2i mais 1 representa o filho da direita, tudo bem? Essa é a regra, tá? Por exemplo, essa árvore que está aí,
ela se escreve como A, B, C, D, E, F, G, H. Por quê? Porque quem é o índice... Bom, eu não falei, mas o índice 1 é sempre a raiz. Tá? Então começa com a raiz, A. Quem é o índice 2? É o filho da esquerda da raiz, que é o B. Quem é o índice 3, que é 2 vezes 1 mais 1? É o filho da esquerda. Tá? 3. Tá? Aí eu já preenchi meu primeiro nível. Aí agora eu vou pegar o filho de B. Quem é o filho de B, Felipe? Ok. Por quê? Porque tá abaixo de... Aqui tá óbvio, mas eu quero saber usando a regra. Tá? Porque... Tá bem? Vamos lá, escreva essa árvore aí como um array. Vamos dar aí 5 minutos. Todo mundo lápis e papel na mão fazendo o array dessa árvore. Dessa daí. Se tiverem dúvida em casa, me pergunta. Se tiverem dúvida na sala, levanta o braço. Oi, Alice. Ele é escrito da forma 5, 2 e mais 1 e 2 e... Eu vou repetir as regras, beleza? Não, porque sempre é As regras são... né? Oi, Alice. É porque é sempre par ou ímpar, né? Não, essa é a regra para construir o array. Você bota o primeiro índice como sendo a raiz, tá? E o filho da esquerda do índice i é 2i, vai estar na posição 2i. E o filho da direita do índice i vai estar na posição 2i mais 1. Tudo bem? Tá claro? Então, por padrão, a raiz sempre tem índice 1. Por padrão, a raiz tem índice 1 sempre. Por exemplo, a raiz... Eu vou começar para vocês pegarem o jeito. Anota aí. Não adianta mandar mensagem, pessoal. Abre o microfone e pergunta. Vocês já sabem disso. Que não adianta mandar mensagem. Eu não vou ver. Só vejo o negocinho papocando lá. Plim. E não consigo ver, porque eu estou vendo minha tela aqui. Então, a raiz é T. Então eu começo com T. Beleza? Tá? Raiz é T. Quem é o próximo vértice? Hã? Quem é o próximo elemento da lista, né? É o filho da esquerda de T, que é o L. Beleza, A2 é L. E o A3? O. Beleza, e o A4? M. Por que é M? Porque ele é o filho da esquerda e o filho da esquerda. Porque eu pego o índice 2, multiplico por 2 e encontro o índice 4, né? O índice 4, né? Perfeito. E o índice 5? N. E o índice 6? Hã? Por quê? 2 vezes 3 é 6 e... Perfeito, porque o O tem índice 3, 2 vezes 3 é 6, que vai ser o R, né? Oi. Tem como o O ter um filho à direita sem ter uma esquerda? Pode. Primeiro, como é que eu represento? A pergunta do Amon é: será que o O pode ter um filho à direita sem ter uma esquerda? Pode, tá? Para representar essa situação, você coloca o A6 igual a nulo, tá? Tá bom? Aí quer dizer que ele não tem o filho, tá bom? E como é que eu representaria essa situação aí? Quem é o A7? New. Pronto. Bota o new. Tá bom? Todo mundo compreendeu como é que faz isso? Professor, a gente sempre precisa contar o filho da esquerda e o filho da direita, mesmo que o último item seja só o filho da esquerda. Como esse é obrigatório contar o filho da esquerda. Não, obrigatório não é não. Você pode parar antes. Entendeu? Mas muitas vezes você vai querer completar a sua árvore por alguma razão de conveniência, entendeu? Acho que vocês já viram isso em algumas circunstâncias. Por exemplo, quando você fazia o section sort, você completava até o final para a gente poder dividir. Completava até o final para poder dividir, ou então colocava um elemento menos infinito na lista, pior que todo mundo, entendeu? Esses artifícios para tornar o código mais limpo,
tá? Agora eu quero que vocês construam uma lista com essa árvore ligeirinho. Vamos lá, você tem 2 minutos para fazer isso. 16, 10, 18, 12, 11. Bora, acabaram já? Já. Como é que é? 16, 10, 18. Calma aí. Quem vai falar a lista? 16, 10, 12, 6, 8, 11. 16, 10, 12, 6, 6, 8, 11 mil. 11 e 1. Parece que vocês pegaram o jeito, né? Vocês começam no nível 0, aí vão preenchendo da esquerda para a direita os caras, né? Perfeito. Tá fácil, né? Tá fácil, né? Começa no 16 e vai preenchendo 10, 12, depois 6, 8, 11. Hã? Não, mas tá fácil mesmo, eu não tinha percebido isso. Eu fazia na regra, né? Tá. Agora construa uma árvore com essa lista. 12, 3, 5. Não, desenha aí, por favor. Quero também fazer no vento. Não, para desenhar, vamos lá, estou esperando vocês desenharem. Hã? Qual é a lista? Ah, vocês não viram não a lista, né? Tá. Deixa eu, cadê ela? Ed. Ok. Doze, 3, 5. Anotaram aí? Tá. Então me digam, por favor. O raiz é 12. Raiz é 12. Calma aí. Os dois filhos. 12, 3, 5. 10, 4. 1000, 3, 2. 3, 2. 2. Tá. Vamos lá. A raiz é 12. Raiz é 12. Ela vai ter 2 filhos. 2 vezes 1 3 é 2, vai pro 3. 2 vezes 1 mais 1 Mais dá 2 filhos. 3, vai no Do 5. 3, você Calma aí. Só um falando aí. Vai, fala, Felipe. Aí agora a gente vai pro 3, que tem índice 2. 2 vezes 2 dá 4, vai pro 10. Então o filho do 3 é 10. 2 vezes 2 mais 1 é 5. Aí ele vai pro 4. Era 1000. Enfim. Calma aí. Não, é 10. Então eu falei errado, é 10 e Não, 4. só escreveu ali. 10 e 4. Eu falei não, eu escrevi errado. 10 e 4, não é isso? Beleza, vai pro índice, aí vai pro 3 agora. 2 vezes 3 dá 6. Vai pro 5, né? Vai pro 5 que tem índice 3 na lista. 2 vezes 3, 6. Aí ele vai bater no 1000. Aí o filho da esquerda é o 1000. E o filho da direita é 2 vezes. Não está certo essa lista, mas. 3. Vai para 3 e o 2. É filho de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá certo? Tá ok? Que ele tem índice 4, 2 vezes 4, 8. Só conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok? Só que a lista não era assim, não. Qual era a lista? A lista. Acho que não tem esse 2 aí, não. Não, Essa lista. Há pouco eu pensei na lista errada aqui. ok? Isso é certo. Tá claro, pessoal, como é que a gente associa, tá de uma lista, como é que a gente associa... Oi? Era pra estar Ao lado à esquerda do 5. à esquerda do 5, né? É. Porque não tem a direita do 10. Não tem ali também. Então, tá. A direita do 10, tá. Então,
Luiz, a partir de agora eu posso botar tudo new, entendeu? Eu posso vir aqui e colocar new. Se eu quiser preencher o último nível, né? Eu colocaria tudo new aqui. Entendeu? Aqui é new, né? Tá? Então, bom, eu não preciso colocar isso. Posso colocar, mas não preciso, entendeu? Sim, é obrigatório. Porque senão ele vai achar que esse 3 é filho do 5. Pois é, esse new é obrigatório, realmente. Esse primeiro aí é obrigatório. Os outros só dependem da situação que você está, tudo bem? A gente definiu o que é a altura de árvore, não, né? A gente definiu qual é a altura de cada vértice, né? A altura da árvore não. A altura da árvore é a distância do... É a maior distância possível entre dois vértices, a partir da raiz. É a maior distância possível a partir da raiz. De um vértice a uma folha. Tá? De um vértice a uma folha, tá? Por exemplo, a altura dessa árvore não é 2, tá? Ela é 3. Da raiz até a folha, né? Da raiz até a folha com a maior distância possível. Hã? Tem algoritmo. Usa isso no meu software, né? Calcular isso não é difícil. Porque, se você escreveu a lista dessa forma, né? O que é que você está falando? Porque essa árvore tem altura 3, né? Bom, o que é que eu faço? Olha, eu vou primeiro colocar um vértice no começo. Tá? Esses são os vértices de nível 1. Deixa eu passar aqui um traço com outra cor, melhor. Tá? Então, quais são os vértices que estão no nível 0? Esses de aqui. Esse aqui é o nível 0. Tá? Quais são os vértices que estão no nível 1? 2 e o 3. 3 e o 5, minto. Tá? O nível 1 são 2. Os que estão no nível 2? 10, 4, 5. No máximo 4. E no nível 3, esse último cara. Tá ok? Oi? São potências de 2. Isso aqui é 2 elevado a 0 vértices, 2 elevado a 1 vértice, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Tá? Então, se você tiver, ou seja, 3 é a altura dessa árvore, tá? Então, se você tiver uma árvore com n vértices, tá? O n tem que ser igual a 2 elevado a k. Aliás, 2 elevado a k mais 2 elevado a k menos 1 mais 2 elevado a 2 elevado a Mais 0, 1 mais 1, na verdade. mais 2 elevado a 0. Isso tem que ser maior ou igual que n. Tá? E tem que ser menor ou igual que a soma. Tem que ser menor ou igual que essa soma aqui. 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a k menos 1. Tudo bem? Tá ok? Pergunta. Quanto é essa soma? Hã? Soma de termos de OPG. Bicho de novo, velho. De novo. Vocês têm que saber isso de cor. Quanto é 1 mais x mais x ao quadrado, porque aparece o tempo todo. X elevado a n. Isso é muito útil. N menos 1 elevado a q, onde q dessa vez É x... Pô, de novo. X elevado a n mais 1. X elevado a L. Deixa eu botar L aqui que eu estou usando n em cima. Quanto é que é isso, pessoal? Vocês não sabem, não é? Não dá forma, mas... Eu vou botar isso na prova aqui, velho. Sério, vou botar isso na prova. Vou... Tá avisado, viu? Vou botar na prova. O pessoal em casa sabe isso? Se é x elevado a L mais 1 menos 1 sobre x menos 1. E é fácil provar isso, é só multiplicar meios por os extremos e cancelar telescopicamente. Né? Concordam? Tudo bem? Todo mundo viu isso, né? Perfeito. Aí quando você pega x igual a 2, fica um negócio legal, porque a soma de 1 mais 2 ao quadrado mais 2 elevado a L vai ser 2 elevado a L mais 1 menos 1 sobre 2 menos 1, que é 1. Beleza?
Então, quanto é que é isso aqui? Isso é 2 elevado a k menos 1. E esse aqui? Tá? Então, módulo uma constante, né? O n está entre o k, tá? O k é θ de log de n, né? Difere para uma constante, tá bom? Ok. Pô, se você quiser formalizar isso, você soma mais 1, né? Soma mais 1 nos dois lados, você fica com n mais 1, tá? Menor ou igual que 2 elevado a k. Menor ou igual que 2 elevado a k mais 1. Tira o log, tá? Fica com k entre log de n mais 1 é igual a k mais 1, né? Então, log de n mais 1. O k é a altura da árvore. Ele é um número tal que ele é menor do que log de n mais 1 e é maior que e k mais 1 é maior que log de n mais 1, tá? Ok? Tá bom. Então, é basicamente log de n. Vou botar aqui. Oi? Comer, né? Tá quase. Agora eu vou definir o que é um heap, tá? Bom, o que é um heap? Um heap é uma árvore binária quase completa, tá? Ops, deixa eu colocar isso aqui para apresentar, acho que talvez aqui. Tá. Então, o que é uma árvore binária quase completa? É uma árvore binária que tem todos os níveis, tá? Não tem, talvez exceto o último, onde vão faltar podem faltar alguns filhos lá no final a partir de um certo momento. Vai ficar claro em exemplos, tá? Nível folha. Hã? O nível das folhas. Não aparece nenhum nil, se você representar como uma lista, tá? Não vai aparecer nenhum nil entre duas entradas da lista. Então sempre vai faltar folha. Pode faltar algumas folhas, mas é na parte final da direita, tá? Da direita. Da direita, exato. Eu vou mostrar exemplos, vai ficar claro o que é uma árvore quase completa, tá? Então, primeiro, tem dois tipos de heap. Tem o heap máximo e o heap mínimo, tá? E eu vou explicar o que é o heap máximo e o heap mínimo e o que é o heap, tá? Então, o que é o heap máximo? O heap máximo é um heap que é uma árvore que tem a seguinte propriedade: a entrada de cada pai é maior ou igual que a entrada dos seus filhos, tá? Eu tenho mais pai que filho. Não, tô falando que a entrada que está no pai é maior ou igual que as entradas que estão nos filhos. Então, em cada nó você tem números. Para todo nó você tem números, tá? Ou alguma coisa que você consegue comparar. E o valor que está associado ao pai é sempre maior ou igual que o valor dos filhos dele. Como se fosse uma árvore vai decaindo o valor dos filhos. Vai ficar claro isso também. É como se já tivesse quase ordenada, tá ok? Ah, tá. O jeito que o dado é guardado, né? O heap é uma estrutura de dado. Você tem quase que uma ordenação. Não é uma ordenação porque eu não estou falando nada entre os filhos, enfim. Mas estou falando que o pai é sempre maior ou igual que o filho, para um heap máximo, tudo bem? E o que é um heap mínimo? É o contrário, tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você olha para a raiz, ela tem um valor máximo, no heap máximo. Porque ela é maior ou igual que os filhos, e cada filho é maior ou igual que os ramos deles. Tá? O ramo do filho da esquerda e o ramo do filho da direita, tá? Faz sentido, pessoal? Tá. Para que se usa heaps?
Se usa hips para algumas coisas. Primeiro, para fazer a ordenação de listas. Ou seja, você tem uma lista, você transforma numa árvore. Não é bem assim não. O processo é o seguinte: você primeiro pega a lista, transforma numa árvore, da árvore você transforma em um heap e aí você ordena, tá? Desse jeito, tá? Porque na verdade o heap é um tipo especial de árvore, tá ok? Tá bem? E além disso, você pode usar heaps também para guardar prioridades, para construir filas de prioridade. Ou seja, você tem uma fila que tem algumas regras de prioridade, tá? E eventualmente chega uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma fila de atendimento. Aí tem algumas regras de prioridade. Se tiver mais que 60 anos, é prioridade, vai ser atendido na frente. Se tiver menos que 2 anos de idade, também é prioridade. Se tiver olho azul, é prioridade. Enfim, então cada cliente ali vai ter uma prioridade na fila e eventualmente aparece, a fila está ordenada, quem é que vai ser atendido a cada momento, mas eventualmente aparece um novo cliente que tem que ser colocado em algum lugar da fila, tá? Então ordenar essa fila como heap é interessante para você decidir a cada momento quem é o cliente que vai ser atendido, excluir ele da estrutura do heap e ainda ter a prioridade, tá ok? Isso vai ficar claro mais para frente, tá? Então, exemplo de heap. Esse exemplo de heap aí, note que o 16 é maior que os 2 filhos deles, 10 e o 12. E o 10 é maior que os 2 filhos deles, 6 e o 8. E o 12 é maior que o filho dele, o 11. Tá ok? E ela é quase completa, tá? Ela não é completa, tá faltando aqui o filho do 12 da direita, né? Mas ela tá quase. Só falta esses nós, digamos, a partir de um certo momento. Não precisa ser um nó faltando não, pode faltar vários. Por exemplo, poderia faltar o 8, o 11 e o filho da direita do 12, tá? Poderia... Tem como, em vez de um 11 eles são 10, você tem valor igual ao pai? Tem sim. Não precisa ser diferente, tá? Pode ser um 10, tá? Propriedade de heap propriedade de heap máximo está mantido, porque se você olhar para qualquer pai de qualquer vértice I, o pai do 11 é o 12 e o 12 é maior que o 11, tá? Tá claro? Ok. Então, perguntar para vocês se esse exemplo aqui é um heap. Calma. Não. É ou não é? Não é. O 10 não é. Não é. Por que não é um heap? Porque você vai. O tamanho da Mas eu não sei se ele é é maior. Na verdade a minha pergunta está mal colocada. Eu tenho que perguntar se é um heap máximo ou um heap mínimo. Quando eu falo heap, é máximo ou mínimo. Nesse contexto aqui, que eu vou... tem 2 tipos de heap, máximo e mínimo. Não tem outro tipo de heap, tá? E eu só estou falando de heaps máximos nessa aula. Tudo que eu falar para máximo serve para mínimo também. Agora tem que trocar o sinal das desigualdades, tá? Então, heap, ou você fixa máximo e fala para sempre máximo, ou você fixa mínimo e fala para sempre mínimo. Não dá para misturar as duas coisas, entendeu? Não dá, por exemplo, para você falar de um heap mínimo, o 10 é menor do que o 16 e o 12, e depois ele virar máximo. O 16 é maior que o 6 e o 8. Isso não é heap, entendeu? Se ele é mínimo, todos os valores fixos vão ser menores. Dá um pouquinho de água? Oi? Se ele é mínimo, todos os valores fixos vão ser maiores que os pais. Se ele é mínimo, todos os valores dos filhos são maiores que os pais. Exatamente. O pai é menor que os filhos. Exato. Tá claro? Então isso aqui não é heap. Por quê? Porque o 10, né? O 10, ele é menor do que o 16, né? Não é heap máximo, nem é mínimo também, tá? O 16 é maior que o 6 e 8. Como é que eu transformo isso no heap? Troca o 10 por um dos filhos do... Não, tira o 10 da raiz.
Tira o 10 da raiz e bota onde? O maior número. Da... No lugar do maior número da árvore, tá? Oi, Rafael. Então, partindo para uma analogia de árvore mesmo. Esse aí no hippie, se os meus galhos eles vão ficando cada vez mais finos, né? Ou seja, meus valores vão ficando cada vez maiores. À medida que eu vou me afastando da raiz. Não, contrário, como é que fica? Pode ser. A analogia que o Rafael está falando é que é um hippie se na medida que eu vou subindo na árvore, meus galhos vão ficando mais finos. Pode ser, tudo bem. Pode ser uma analogia. Se você gostar dela, pode ser. Tá? Importante. Esse processo de trocar o 10 com 16 tem um nome. Professor. Tá? Ele se chama Hipfy. Hipfy, é. Oi. Fugindo um pouquinho disso, mas voltando para a álgebra linear, eu consigo definir um vetor qualquer como um menor igual que o outro, em um espaço tutorial qualquer? Ô Felipe, agora não, Felipe. Não, mas... Isso tem a ver com hip? A pergunta do Felipe é, eu consigo definir um vetor menor igual que outro? Porque eu estou pensando em análise de dados, e tipo, se eu fosse fazer uma rede social, relacionasse cada bichinho desse com um vetor, ao invés o número de nó fosse um vetor. Aí eu queria, sabe, fazer alguns algoritmos com isso. Aí... Tá, então calma aí. O que está no nó não precisa ser número. Pode ser qualquer coisa que dá por... Mas tem que ter uma ordem total, tá? Beleza. Então você pode definir a ordem total que você quiser no seu conjunto de dados e usar isso aí, tudo bem? Por exemplo, você pode definir, enfim, depois a gente fala aí disso. Beleza. Vamos focar aqui no problema. O problema é o seguinte, ó, eu tô com esse hip, eu tô com essa árvore que não é hip. Como é que eu transformo ela no hip? Tu pega o maior número dela e transforma. Primeira coisa, o único problema dela é o 10. Do 16 para baixo, se olhar para essa sub-árvore, é um hip. Do 12 para baixo, se olhar para essa sub-árvore, é um hip. Não, para ele não é um hip não, porque ela não está completa. Qual? A sub-árvore, 16. Não, ela é um hip, porque um hip não precisa ser completo. O hip é quase completo. Não, então, mas ela está completa. Qual? A 1668, ela não está completa, não? Mas pode ser completa também. Ela pode ser completa, não precisa faltar ninguém não, entendeu? Ela pode ser completa, o que ela não pode ter por exemplo, um hip não poderia ter um buraco no nível 1. Únicos buracos que eu vou admitir é no último nível, entendeu? Fala, Nicolai. E se a gente tivesse um hip, tipo lá, a gente quisesse consertar um hip, a gente teria que aplicar um algoritmo nele, específico? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma árvore que é quase um hip. Essa árvore aqui é quase um hip. Por que ela é quase um hip? Porque ela tá com um problema só do nível 0, tá? Então, a partir de um certo nível, ela é um hip, entendeu? Do nível 1 para baixo, ela é um hip, tá? Então, eu vou melhorar essa árvore, talvez eu nem transforme ela no hip, ela vai virar um hip nesse exemplo, mas por acaso, mas eu vou aumentar essa propriedade de hip uma ordem acima, tá? Eu vou construir. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: eu começo com uma árvore qualquer, eu vou hipify ela, por isso que é hipfy, transforma em hip, e eu vou fazer isso nível a nível. Eu vou começar no nível de baixo, vou dar uma melhorada nela para o nível n-1, aí ela vai ser hip do n-1 para baixo. Depois eu vou dar uma melhorada no nível n-2, ela vai ser hip de n-2 para baixo e vou subindo gradativamente até ela virar um hip completo. Fala, Rafael. O Luiz queria perguntar alguma coisa. Professor, tem algum teórico, mas de falar que você pode mexer no hip, não mexer numa árvore, transformar no hip? Sim, é isso que a gente quer fazer, Luiz. Eu quero provar esse teorema, que eu consigo pegar uma árvore qualquer binária e transformar ela quase completa e transformar ela no hip usando uma operação básica chamada hipfy. Mas ela é binária, ela tem uma ordem total. Quase completa. Os elementos constituem uma ordem total. Tudo bem. Então eu consigo formar uma árvore uma hip. Eu consigo formar uma hip. Como você faz isso? Eu
Então, o Felipe está falando o seguinte, olha, eu pego uma árvore qualquer. Binário. Essa árvore qualquer binária, eu consigo associar uma lista. Essa lista não precisa estar ordenada. Tudo bem? Mas eu posso ordená-la. É isso que você quer fazer? De certa forma. Decida o que é que você quer fazer. Quero seguir, vou continuar. Não, porque é o seguinte. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte. Primeiro, eu estou pegando uma lista, transformando numa árvore. Vocês já aprenderam isso, ok? E eu vou transformar uma árvore num heap. Tá? E esses processos vão ter custo, no máximo, n log de n. E tudo em place. E quando eu tiver um heap, eu vou construir um algoritmo que vai ordenar os elementos da lista, tá? De modo que o algoritmo final, que pega a lista, transforma em árvore, transforma em heap e depois ordena, vai ser in place e vai ter custo n log de n, que vai ser o heap sort. Entendeu? Então o heap sort vai ser um algoritmo que vai ser feito assim. Primeiro você pega a lista, transforma numa árvore, depois transforma no heap e usa o heap para ordená-la. A lista. O valor mínimo vai ser mais alto, né? Ele não vai ser um valor baixo. São 3 algoritmos sucessivos. E o custo total desse processo vai ser n log de n, entendeu? E vai ser in place. Tá entendendo a lógica aí, né, Felipe? Eu poderia pegar a minha lista, transformar minha árvore, transformar numa lista, ordenar ela com intersection sort ou com merge sort e depois transformar numa nova árvore, que seria um heap, porque ela estava ordenada. Se eu começar da raiz, se uma lista estiver ordenada decrescentemente e eu transformar ela numa árvore, ela vai ter uma heap máxima, beleza? Mas isso não é o que eu quero, porque eu tô caindo na necessidade Você vai ter o custo do algoritmo de ordenação. Exatamente, eu vou ter o custo ou o problema do algoritmo de ordenação. Se eu usar o intersection sort, eu vou ter o custo n ao quadrado, e se eu usar o merge sort, eu vou ter o problema da memória do merge sort. Entendeu? Tá claro que eu não posso fazer isso? A gente está aplicando o merge, você abre ele, transforma em... Você pega um cara só e vem voltando. Você vem transformando num heap, de baixo para cima. Quando você aplica o merge na volta, né? Vamos discutir isso depois. Pensa aí, depois a gente discute. Vamos voltar aqui para nosso processo. Primeiro, o que é que eu estou focando aqui é como melhorar uma árvore para ela ficar mais próxima de um heap, beleza? Agora eu vou dar outro exemplo para vocês. Outro exemplo. Isso aqui é um heap? Não. Beleza. E aí, como é que vocês transformam isso num heap? Virou um heap? Troca o 16 pelo 10, virou um heap? Não, e o que é que eu faço? Troco 11 pelo 10, tá? Então, note que o processo heapify, ele pega o 10 e vai descendo, escolhendo o ramo certo para descer na árvore, tá? Então, ele pega o 10, aí ele pergunta, qual é o filho maior entre os dois filhos do 10, qual é o maior? Daí você vai ter 16, o maior é 16. Aí eu subo com 16 e desço com 10. Tá? Esse é o primeiro passo. Aí depois eu pergunto, dos dois, qual é o maior? O 11. Aí eu subo com 11 e desço com 10. Tá? Até o 10 ficar menor do pai dele, que o pai dele. Então isso vai ser tipo, sempre, se o 10 é índice I, isso vai ser sempre índice I mais Até o 10 ficar maior que os filhos dele, minto. I mais 2, né? Oi? Se o 10 tiver índice I, o número da árvore, daí para ele checar se ele vai ser maior que o filho, é sempre índice I mais 1, índice I mais 2, né? 2i ou 2i mais 1. Então começa aqui, ó, vamos lá. Talvez a gente possa escrever o pseudocódigo já desse heapify. Eu começo com 10. Está na posição I. Aí eu olho para os filhos deles, do 10. Primeiro, o que é que eu tenho que ter?
eu tenho que ter que dos filhos para baixo já é um heap. Tá? Do filho do 10 para baixo é um heap. Tá? Tanto o 16 quanto o 12. Isso aqui no caso é, tá ok? Aí eu troco o 10 pelo maior filho dele, que é o 16. Troquei. Aí o 10 ficou no nível 1. É um heap? Não, porque o 10 ainda é menor do que um dos filhos. Aí eu repito o processo. Tá? Repito o processo daqui para baixo. Troco o 10 pelo maior filho dele. 11. Aí desceu para cá. É um heap? Porque não tem mais filho. Tem, né? Suponho que ao você trocar... Você pode escrever uma árvore para mim? Posso? Olha lá, diga aí, peraí. O Felipe estava querendo que eu escreva uma árvore para ele. Vá, diga aí. 9 na raiz. 9 na raiz. O filho da esquerda é 11. 11. O filho da direita é 12. 12. Tá. O filho da esquerda do 11 é o 6. E o filho da direita do 11 é o 10. Tá. Aplicando o que a gente... Assim, só isso? Isso. Tá. Então vamos aplicar o heapify aqui. Isso. Começa com 9, né? Primeiro. Do 9 para baixo tem a propriedade de heap? Sim. Tem. Então tá bom, né? O 11 é maior que o 6 e o 10. E o 12 não tem filho. Então tem a propriedade de heap. Show. Aí eu começo com 9. Tá? Porque o heapify, ele vai ter duas entradas, tá? Heapify. Tem um i. O heapify vai ter entrada que vai ser a lista, no caso a árvore, né? Que eu posso pensar como sendo uma lista, e a posição que eu vou aplicar o heapify, que é a posição 0 aqui. Tá ok? Oi? Entendi o porquê. Que eu vou fazer recursivamente. Então eu aplico o primeiro passo. Aí eu fico com 11. Aqui vem o 9, o 6 e o 10. Pera, deixa eu continuar no 12, né? Porque a gente vai estar 12. Pronto, Tá. esse era o ponto. Tá. Ou seja, a gente troca com o filho... O filho maior filho, exatamente. O que é que me garante que... Eu comi mosca aqui. Tá. Mas não é errado, não. Então calma aí. Peraí, vamos lá. Deixa ele continuar, tá? Vamos Então, terminar aí. troco, primeiro eu pego o 9. Aí olha, quem é o maior filho? É o 12. O maior filho é o 12. Aí eu boto o 12 aqui, desce 11 aqui, e aqui fica o 9. Tá? Já é heap? Parou. Entendeu? Porque não tem mais filho aqui. Minha pergunta então é o seguinte: o que é que me garante que olhar o filho maior... Nicolas. O que é que me garante que eu encontrar o filho maior e trocar ele, a parte de cima, olhando de cima para baixo, isso daí vai me... Eu sei que eu vou continuar fazendo isso até que se torne um heap em baixo nível. Mas o que é que me garante que as alterações que eu fiz lá em cima, olhando do ponto de vista de cima para baixo, eu tenho uma heap? Ou seja, por isso que eu brinquei um pouquinho com os números para fazer com que, se a gente trocasse com 11, colocando 11 em cima, não seria uma heap. Tá. Aí, Felipe, importante. A gente tem um método para provar que o algoritmo funciona. Tá. Que a gente falou nas primeiras aulas. Como é que a gente faz? Provar que o algoritmo funciona. Inicializa. Mais o que? Mantém. E depois termina. Né? Esse é o método. Então, quem é o algoritmo aqui? E você está me perguntando exatamente sobre isso. Tá? Esse é um algoritmo recursivo. Né? Porque, o que é que ele faz? Por exemplo, aqui não parece que ele é recursivo, mas no exemplo anterior, né? Que eu tinha, eu acho que era o 10, aqui vinha 16. O senhor vai dar para ele o nó e a... Aí aqui vinha 11, e aqui vinha 8, sei lá. E aqui tinha, sei lá, 12, né?
Bom, e posso parar aqui. Quando você aplica o HipFi nesse algoritmo, ele troca do 16 aqui, né? E aqui fica o 10. E aqui 8. Né? 12. 8 com 11. Tá? Então eu aplico novamente o HipFi nessa parte da árvore. Né? Eu comecei aplicando o HipFi inteiro aqui. Tá? E quer dizer, deixa eu reformular o que eu falei para ficar bem claro. Eu começo com essa árvore, que é um parâmetro, que é o A, e com a posição 0. E depois eu faço o quê? Aplico de novo o mesmo algoritmo com a mesma árvore A e o parâmetro 0 não, posição 1, que é a raiz, né? E depois eu aplico o mesmo algoritmo com a posição 2, que é essa posição aqui. Entendeu? Então esse é o algoritmo recursivo, né? E se eu tivesse, sei lá, por exemplo, aqui eu tivesse 11, se aqui fosse, sei lá, 12, e aqui fosse 10, 11, e aqui 10, quando eu fizesse essa troca, tá? Do 10 com o 12, eu teria que aplicar novamente o HipFi, porque ainda não é hip, porque eu tenho um 11 aqui embaixo. O 17. Onde? No, Aqui embaixo? embaixo do 11. Daqui da esquerda do 11. Aqui embaixo é 17? Isso não pode ocorrer, Luiz. Isso não pode ocorrer, porque uma das propriedades do hip que você pode deduzir é o seguinte: todo ramo à esquerda e à direita do 16 é menor que 16, o valor máximo, tá? Como eu comecei com um hip daqui para baixo, tudo que está embaixo do 16 é menor que 16, não pode ter o 17. Se for, ele só entra se for hip. Então, o HipFi é aplicado numa árvore, tá? E num nó, tal que embaixo desse nó, os dois ramos são hips. Não é qualquer árvore, não. Tá? Não, mas porque assim, no 20, no 10 no caso, você aplicaria. Trocaria o 10 com 16. Então, total você vai... Calma aí. Eu posso aplicar aqui, né? Eu posso aplicar aqui no 10 porque esse ramo aqui é um hip e esse outro ramo aqui, que é meio trivial, é hip também. Por isso que eu posso aplicar. Tudo bem? Quando eu troco o 10 pelo 16, eu fico com um ramo aqui que é hip, tá? Aqui embaixo. E esse outro ramo que eu modifiquei aqui continua sendo hip, tá? Tudo bem? Tá claro, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Ou seja, eu só faço esse procedimento de troca se eu tenho certeza que o pessoal de baixo, os níveis de baixo são hips. Eu só faço o procedimento HipFi na posição I, se no nível I mais 1, I mais 2, se é um hip do I para baixo, se a árvore enraizada no filho do I, nos filhos do I são hips. Isso que me garante, agora eu entendi. Tá? Além dos primeiros. Tá ok? Oi, Alice. O HipFi ele manda return de true false ou ele manda true return? Como é? O HipFi ele retorna true false ou ele retorna... Não, ele retorna uma nova árvore. Tá. O HipFi, ele pega uma árvore e um nó, que é o I, e retorna uma nova árvore. Ok. Se naquela árvore que era de cima, aquela 9, 2, 11, em vez de ser 11 eu colocar um 12, Calma aí. Se você colocar um 12 aqui, no lugar do 11. Não é meu. Aqui? No lugar do 11. Não é. Coloca o 9 aí, vamos mudar. No lugar do 11. Tudo bem. Aqui é um 9 e aqui é um 12. O que ele faz? Ele troca por qualquer um dos dois. Que é menor ou igual, menor ou igual. O max é menor ou igual. Aí ele escolhe qualquer um dos dois.
escolher. Aleatoriamente? Você escolhe da esquerda se você quiser. Mas isso vai afetar o resultado do RIP. Ele vai. Tudo bem, você escolhe o da esquerda. Primeiro você troca pelo da esquerda, tá? Se não for, você pega o da direita. Aí vai mudar o tempo de execução. Oi? Não, ele vai. Na hora. Bom, a sua pergunta é a seguinte: o que é que eu faço quando eu tenho igualdade? Tá? Beleza. Depende como você escreveu o seu pseudocódigo. Tá? Em qualquer uma das duas opções, se eu trocar, por exemplo, se eu botar como regra, quando eu tiver igualdade eu troco pelo da esquerda, tá? Então eu vou ter a árvore que o 9 vai passar para a esquerda, tudo bem? Mas posso ter outra que é passar o 9 para a direita. Por exemplo, nesse caso aqui eu posso passar o 9 para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Tá? Os dois vão ser hips. Tá? Oi, João. Nesse caso que ela falou, tem caso melhor que até porque se a gente mudar o nome pelo 12 da direita, não faz a alteração. Caso fosse outro número, eu poderia alterar no vídeo de baixo. Não, aí é. Enfim. Não. Isso não tem uma regra geral para isso. Tá. Por acaso aqui, trocando o 9 pelo 12 da direita, você vai ter. Talvez tenha menos trocas, mas isso é por causa do exemplo que foi construído, tá? Pessoal, tá claro o que é que o HipFi faz? O que é que ele faz? Transforma uma árvore no RIP. Ele não transforma a árvore no Ele HIP. garante que vamos dizer, os galhozinhos que a partir do lado nó, eles são ricos. Então eu aplico esse algoritmo recursivamente que assim eu vou. Ele pega uma árvore que é HIP até um certo nível, Como é que você vê a negativa aqui na RIP? que ele não. Calma aí. Você tem uma árvore enorme, só que tem um momento que ele não é RIP. Como é que eu vou saber qual é o momento que ele não é RIP? Vamos lá, me dá uma árvore qualquer, vai. Dá um link de números aí pra ele. Vamos lá, me dê uma árvore qualquer. Me dê uma lista de números, melhor. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Me dê uma lista de números. 7, 9, 4, 27, 16, 32, 40, 64, 128, mais o quê? 256. Mais o quê? 2. Não tem nenhum nil? Quem é que vai colocar 1024 ali? 22, beleza. Tá bom, acabou. Primeiro, qual vamos colocar aqui de outra cor os níveis dessa. Esse aqui é o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Qual o comprimento dessa árvore? Qual a altura dessa árvore? 0, 1, 2, 3, 4, né? Ó, vamos lá. Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. Pronto, 3. Tá? Quem falou 4, comeu mosca. Tá bom? Agora vamos construir essa árvore. Beleza? São 3 níveis. São 3 níveis, tá? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficar um pouquinho apertado. Deixa eu botar isso aqui um pouco mais espaçado, beleza? Então vamos lá. 1, 2, tchau, Nicolas. Tchau. Tá um pouquinho apertado, mas paciência. Não tem como fazer muito melhor, não. Quantos são aqui? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daqui para cá não preciso mais, né? Ótimo. Esses 3 eu não preciso. Tudo bem.
Então vamos lá. Pou, 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 pou e pou, né? Beleza. Vamos lá. Quais são os valores desses nós? 7, 9, 4, 27, 16, 32, 40, 64, 128, 256, 2 e 22. Beleza. Agora transforma isso num RIP. Não está transformando em RIP mínimo, não. Não é fácil, né? Tá, transforma num RIP máximo. Primeiro troca o 7 pelo 9. Não vai começar assim, Alice. Você começa por de baixo, pelas posições. O que é que o RIPFI faz? Ele pega uma árvore, tá? Tal que um certo nível é RIP. Nesse caso, nenhum é RIP. Nesse caso, nenhum é RIP. Mas tem um que você pode sempre garantir que é RIP, meio por vacuidade, por trivialidade. As folhas. As folhas. As folhas são RIPs, porque elas não têm filhos. Não, mas por que o primeiro, o 27, 64, 128 não é RIP? E por que o 32, 22 não é RIP? 27 o quê? 27, 64, 128. Isso não é RIP porque o 27 é menor que o 128, menor que o 64. Eu estou falando de RIP máximo. Sim. É RIP máximo que eu estou falando, Alice. No máximo, o pai tem que ser maior dos filhos. Tá? Mas é RIP, né? Não é RIP máximo. Veja, você não pode ficar trocando entre RIP máximo e RIP mínimo. Você tem que falar sempre de uma coisa só, RIP máximo. Tá? Se quiser falar de RIP mínimo, é RIP mínimo. Nesse exemplo, nessa aula é sempre RIP máximo, tá? Então, novamente, o que é que o RIPFI faz? O RIPFI, ele melhora a árvore um pouquinho quando você itera ele uma vez. Tá? Se eu iterar ele mais vezes, ele vai melhorando aos poucos, né? Então, no caso, a gente vai dar as árvores 27, 64, 128. Então, perfeito. Eu vou dar esse nó. Que nó é esse? Deixa eu voltar aqui pro negócio. 4. Nó 27, né? 27 é o 4. Beleza. Então eu dou o 4 para ele como entrada e dou a árvore. O que é que ele vai fazer? Ele vai olhar para o 128. Ele vai repetir, né? 9, 4. Talvez seja melhor escrever na forma de lista, mas tudo bem, vamos fazer assim. Tá? Ele vai trocar o 27 pelo maior dos dois, 128. Pronto, 128 vem para cá. Beleza? E o 27 vem aqui para baixo. 27, né? E o resto mantém inalterado. Aqui é 16, tudo bem? Então, eu não vou mexer no resto não, vou fazer mais uma iteração. Que iteração vocês podem fazer? Já fiz uma iteração, beleza? Significa que eu só mudei esse cara, eu vou botar uma bolinha para indicar o que eu mudei. Né? Eu troquei esse com esse, na primeira iteração. Tá? Na segunda vocês vão dar aqui entrada para o RIPFI. 5. Vai dar a entrada do 16, que é o 5. E a mesma lista. Tá? Você deu o 4, agora dá o 5. Aí ele vai fazer o quê? Pegar o 256, vai trocar com o 16. Vai trocar o 16 pelo maior dos dois, que é 256. Aí ele vai ficar como? 2, 5, 6. E aqui embaixo dá 16. E aqui dá 2. Beleza. Tá? E agora o que é que eu vou fazer? Dá a árvore para ele, essa nova árvore atualizada, e dá para ele o nó 32, que é 6. Eu dei o 4 primeiro, depois eu dei o 5, agora eu estou dando o nó 6 para ele. Tá? Aí eu troco o 32 pelo... Tudo bem. Já é RIP, beleza. Não troco nada. Tá? 22. Tá? E aqui é 40. Tá ok? Então, nesse nível... Só um instante. Desse nível, do nível... aqui é o nível 3, né?
Do nível 2 para baixo ele é hip. Tá? Perguntas? No 32, 22, eu itero e não troco ou só pulo? Não, eu aplico o algoritmo, que ele não vai fazer nada. Eu aplico o algoritmo também. Na verdade, a gente está construindo um algoritmo chamado build heap, tá? Que é o algoritmo faça um heap, tá? A gente está no meio do algoritmo. E o que é que eu faço? Eu começo com o 4, né? Enfim, aplico aqui o heapify nesse, o heapify nesse, o heapify nesse, tá ok? Vou continuar. Tá ok? Oi. Então, o Heapify não é só um algoritmo que eu rodo e ele torna a minha árvore uma árvore num max heap. Eu vou gradativamente controlá-lo. O heapify é uma operação básica. Ele não transforma uma árvore em heap. Mas se eu aplicar o heapify de modo organizado várias vezes, vai acabar transformando a árvore em heap. É isso que eu estou fazendo. Tá? Foi o que eu fiz. Eu comecei com esse nível que eu sabia que era heap. Agora eu já estou com esse nível aqui que eu sei que é heap. Qual é o próximo passo? Aplicar no próximo nível, no 9, né? Tá ok? Bom, o 40 eu sei que é heap. Tá ok? Tá, o 40 eu sei. Onde é que o 64 foi parar? A gente comeu o 64, foi? Tá ali na ponta. Ah, tá legal. Então, eu aplico no 40, que eu sei que é heap, ok? Beleza. E agora eu vou pro 9, né? Vou pro 9. O 9, aplica o heapify. O que é que vai acontecer? Hã? Deixa eu escrever isso aqui embaixo. Deixa eu escrever aqui do lado, tá? Então aqui é o 7, né? Que é o menor. 7. Aí, né? Eu vou trocar o 9 por quem? 256, beleza. 256 vem pra cá. E aí o 9 vem pra cá. E depois? Troco com 16. Tá? Então é 256. Tô fazendo só a mudança que eu tô... 9, né? 16. E aqui é 9. Tá? O resto é igual. Tá? Ou seja, aqui é 128. Tá? Aqui é 64 e 27. Tudo bem? E aqui é 2. Tá? Quanta? Tá. Pronto. E agora o que é que eu faço? Aplico o heapify no 4. Tá? E aí vou fazer o quê? Vou trocar o 4 por quem? Pelo 40. Exato. 4 vem pra cá. Tá? E o resto segue. 32 e 22. Tá? E agora ele é heap até aqui. Tá? Ok? Última operação. Na raiz. 7. Tá? Tudo bem? Pronto. E aí eu pego 7 e troco pelo 256, troco pelo 16, troco pelo 9. Então, o heap que isso vai ser gerado vai ser o quê? Vai ser 256, 16 aqui, aqui vai ser 9 e aqui vai ser 7. Não, 9. 7, tá? Aqui é 2. Aqui é... Que bicho é esse? 27. Hã? 128, é. Calma aí. 128. Pode. 64.
E aqui 27, né? E aqui desse lado vem 40, 32 e 22. E o 4 aqui, né? Beleza? E agora é o hip. Confere? 128 vai para 16. Hã? 128 vai para 16. Eita, então eu errei. Ah, não, ali é 200. Eu errei. Vamos consertar aqui, bora. Então, eu não devia ter subido com 16, eu devia ter subido com 128, né? O senhor colocou 40 com Vamos lá. 256. Calma aí. O 7 vai descer pro lugar do 256, tá? E aí, o 128 vem pro lugar do... pra cá, né? E o 7 vem para esse lado, certo? Então aqui continua sendo 16, tá? Aqui continua sendo 9, não vai mexer, tá? O 7 veio para cá. Aí o 7 vai para o lugar de quem? 64. Tá? E aqui sai 64 e entra 7. Agora sim. Tá? Agora é o hip. Tá ok? Ok. Pergunta: quantas operações eu fiz? Não, tanta coisa assim não. Dá pra fazer uma estimativa grosseira. Sem, né? Veja, primeiro, eu começo no último nível, né? Eu sempre começo no último nível, né? No último nível eu não faço nada. Então, eu começo a aplicar o HipFi no nível N-1. Isso aqui é o nível N, né? Os primeiros índices que eu aplico, né? Quantos elementos tinha aqui embaixo, no último nível? N sobre 2 elementos, né? N sobre 2 elementos, tá? Então, na verdade, esse elemento aqui tem índice N sobre 2, né? N sobre 2, exatamente, não é N sobre 2 mais 1, não é N sobre 2 mesmo. Porque isso aqui se N for 2 elevado a K, esse cara vai ser 2 elevado a K menos 1. Tá? Beleza, esse aqui é N sobre 2 mais 1, etc. Então, eu começo aplicando o HipFi aqui, beleza? Nesse nível, no nível N-1, tá? Então, quantas vezes eu aplico o HipFi? No máximo N sobre 2 vezes, né? Tá? E qual o custo de aplicar o HipFi uma vez? Uma constante aí, porque ele só vai olhar da direita e da esquerda e trocar. Então, comparar não vejo que tenha custo. Tem custo. Não, comparar tem custo. Tá. Tem custo de 1 comparar. Então 3. Para. O pai tem 2 filhos e troca. Sim, mas eu... Tem custo 1 também. Então, mas se eu começo aqui, se eu começo no, né? Eu vou, tá, tudo bem, vamos lá. Então, aqui, na verdade, nesse nível, né? Nesse nível, aqui tem N sobre... Oi. No online saiu. Eu acho. Falaram de novo do grupo. Ah, saiu no online? Peraí, viu? Caiu a internet, talvez. 5 minutos. Tá sem internet? Yes. Bilingue. É um programa, nem comecei, foi já. Paulinho, fala pra eles que... Dá pra rotear a minha internet aqui, né? Dá. Deixa eu rotear aqui. Eu não verifiquei se esse negócio de placa de rede. Não, tem, mas
Wi-Fi wireless. Acho que tem wireless não, professor. Esse computador. Ô, rapaz. Sem wireless, sem Wi-Fi. Tá, avisa eles que eles vão assistir o gravado, o resto da aula gravada, beleza? Que a internet caiu e, enfim. Vamos acabar a nossa conta. Tá? Então, já que eu parei, deixa eu recomeçar. Qual é o custo de trocar de um vértice a outro? Pronto, então é 3. Calma aí, não. 2 então, né? Porque Não, se não. é outro. Vamos lá. Pergunta. Suponha que eu tenho uma árvore com N vértices. N vértices. Tá? Uma árvore binária com N vértices. Papapá. E eu quero aplicar o HipFi nessa árvore. Eu quero aplicar esse algoritmo que eu acabei de descrever informalmente, que eu vou chamar de build heap, nessa árvore, tá? Então, a árvore está aqui, tal, coisa e tal, tá? Tá. Aí tem mais uns níveis aqui, tal. Ops. Tal, e por aí vai, né? A árvore vai subindo aí, tá? Até o último nível que está aqui, ok? Tá bem? A minha árvore tem N vértices. Qual o custo de construir o heap? Hã? N log N? Não, agora que você veio com essa cara. Não, você chutou bem, mas eu quero saber por que é isso aqui. Você disse no início da aula. Eu disse pro início da aula, tá, mas não vale. Esse é um argumento de autoridade. Você não deveria aceitar isso. Parecido com o magistrado. Não. Eu quero que você justifique por que N log N, beleza? Porque a gente tem logo de N níveis e para cada um a gente faz aproximadamente N operações. Vamos lá. Eu acho que tá boa, a justificativa já está começando aí no caminho. Primeiro, vamos fazer essa conta aí, tentar estimar pelo menos, tá? Primeiro, nos vértices que estão no último nível, ou seja, nas folhas, eu não faço nada, né? Eu não vou aplicar... Tá, antes de passar para fazer essa conta, deixa eu perguntar uma coisa importante para vocês. Quando eu aplico uma vez o HipFi, em algum nível, no nível I, qual o custo máximo do HipFi? Algo da ordem de 1. Hã? Algo da ordem de 1. Não. Por que não? Porque, veja, suponha que eu estou no nível I da árvore. Tá. Ou seja, eu tô no aliás, eu vou chamar, ao invés de I, eu vou chamar de H. Estou no nível H da árvore, na altura H da árvore, tá? Quer dizer que tem H linhas aqui para baixo, até chegar ao final, tá? Tá ok. Vai descendo aqui, descendo, tal. Teorema Master aí, ó. Tá? Não tem teorema Master. É muito mais simples. Super simples, tá? Então, o que é que o HipFi faz? Ele pega o vértice de índice I, que está na altura H, e vai descendo com ele. Faz a primeira comparação, né? Faz duas comparações, escolhe o maior. Digamos que o maior é o da esquerda, tá? Aí ele vai, desce uma unidade para baixo. Aí faz mais duas comparações. Aí pega o maior dos dois. Se o vértice, se esse valor que está aqui no vértice I, né, chamado de AI, já for maior do que os dois, então ele para. Se ele for menor, ele desce para o lado do maior e sai descendo. Né? Qual é a pior hipótese? Ele desce até o final. Desce até o final, tá? Não, é zero. Então, quantas descidas ele deu? H descidas, tá? Teta de H, tá? Na verdade ele fez duas comparações em cada passo, tá? E saiu descendo, tá? Até chegar no final. Então, Ele tá no topo? oi? Ele tá no topo. Ele está no nível H. Então daqui para baixo é H, tem H níveis, Ah, tá. tá?
Tem H níveis. Então ele começa aqui no nível H, e aí ele faz duas comparações, desce para o lado do maior, faz duas comparações, desce do lado do maior, tá? E assim vai. Então no final ele fez θ de H operações, tá? Ok? Se a minha árvore tem N vértices, quem é o H? Como é que é? A minha árvore tem N vértices, qual é a altura dela? N log de N. Não, a altura. A log de N. Log de N, tá? Log de N. Então, o valor máximo para minha altura é log de N, tá? Tudo bem? Quantas vezes eu aplico o HipFi? Então, o HipFi tem custo máximo log de N. O HipFi. Cada aplicação do HipFi tem custo máximo θ de log de N, tá? Tá claro? E quantas vezes eu aplico ele? Hã? Eu aplico ele no máximo N sobre 2 vezes, né? Porque eu começo a aplicar aqui, ó. Tá. Eu vou aplicando em cada vértice. Como eu comecei aqui? Eu comecei aqui, né? Eu comecei eu comecei na posição, né? 40. Se eu começasse aqui, né? 40. Comecei por aqui, ó. Tá digitando. Não estou fazendo nada. Comecei no 40, depois apliquei no 32, 16, 27 e saí aplicando o HipFi, entendeu? Ah, você consegue rodar toda a árvore. Na verdade eu rodo quase toda a árvore, eu não preciso rodar as folhas, porque as folhas já estão resolvidas. Então, né, eu rodo do nível N-1 para cima, toda a árvore com HipFi. As folhas estão hips, né? As folhas já estão com a estrutura de hip, dela para baixo porque não tem nada. Entendeu? Então eu aplico o HipFi N sobre 2 vezes, que é θ de N. E cada aplicação do HipFi, na pior das hipóteses, custa log de N. Então no total eu vou ter N log de N. Confere? Tá. Então, na aula que vem, a gente vai definir o que é o Heap Sort. O Heap Sort é muito simples, eu posso falar hoje. E a gente volta na aula que vem com os pseudocódigos e uma discussão mais... relembrando isso, discutindo pseudocódigo. Tá? Então, suponha agora que eu comecei com a lista, né? Uma lista A, né? A de 1 até A de N. Aí eu vou e transformo numa árvore A. Eu vou e transformo num heap. Claro que a árvore tem estrutura de lista, tá? Quer dizer, a lista já é uma árvore, né? É a mesma coisa. Mas aqui, usando o HipFi, esse algoritmo build heap, eu transformo essa lista num heap, tá? Como é que eu faço agora para... Se eu tenho um heap, como é que eu faço para, por exemplo, esse heap final aqui, como é que eu faço para ordenar? Oi, Nicolas. Pode ordenar as linhas e depois tu aplica o que faz de novo, no final tu fizer isso sucessivamente, tu vai ter um próximo ordenado. Não entendi, Nicolas. Nicolai. Por exemplo, a 9 e 4, você bota o 9 no lugar do 4. Aquele do meio aí, por exemplo, você tá olhando aí. Calma aí. Eu tô como 9 e 4, você tá com que... Tá querendo... Esse nick do meio, não tá completo, mas você bota, por exemplo, você pode ordenar as linhas, onde a raiz é 7, e tu vai ter, no final, se você ordenar as linhas, as colunas, tu vai ter um ordenando. É isso que quer dizer, mais ou menos por aí. Ordenar a linha de quem? Tipo, 9 e 4 é uma linha, aí tem 27, 16, 32, 9 e 4, esse aqui? É. Ô, Nicolai, eu não estou querendo construir um novo algoritmo, não. Eu estou querendo... Bom, enfim, você pode fazer... Se você quiser botar essa ideia para frente, você pode. Tudo bem. Mas isso daqui está muito longe de ser ordenado. Onde é que está o 256? Esse negócio está muito longe de ser ordenado. Isso aqui está muito perto de ser uma coisa ordenada.
Por exemplo, para começar a história, o 256 é o maior elemento. Eu já vou tirar ele e botar aqui no começo, porque ele está no nível 0 da árvore. Tá? Beleza. Por que ele faz tipo, dentro do algoritmo, tem como fazer, por exemplo, vir nessa lista e colocar ponto max, um exemplo. Procurar o máximo da lista, o mínimo da lista e já trocar. O que é que eu faço? O que é que eu faço aqui? Oi? Repete, Alice. Se eu pegar na lista, o máximo e o mínimo e trocar. Não, eu não vou fazer isso não. Vou fazer uma coisa parecida com isso. Eu vou tirar o máximo, que é o da ponta, e vou substituir por qualquer folha. Por essa última folha aqui, ó. Eu elimino essa folha e jogo aqui o 22. Esse é o heap sort. Isso é um heap? Hã? Não. Mas eu faço o que para virar um heap? Eu faço o que para virar um heap? Aplico o heapfy. Aí o 22 sai descendo aqui, pô, ele desce para o lado do 128, né? E depois ele desce para o 64 e depois desce para o 27, né? Tudo bem? Então, aí vira um heap, tá ok? E aí eu seleciono o 128. Tudo bem? Tá ok? Aí eu repito o processo. Corto o 128 e troco pelo 7. Tá ficando claro, pessoal? Tá ficando claro, pessoal? Tá claro? Ou tem dúvidas aí? Hã? Vamos fazer... Oi? Vamos fazer um heap mais simples. Bora. Me dê um heap aí. Felipe, um heap. 100. 30, 25. 30, 25. 15 e 12. 15. 12. Vou botar mais um nó aqui que eu vou chamar de, sei lá. Não sei, que tal, sei lá, 22, tá? Felipe, qual é o primeiro passo do heap sort? O primeiro passo do heap sort é a gente olhar para as folhas aí, ó. E colocar ela no heap sort? É. Não sei. Porque você não está prestando atenção no que eu estou falando. E eu vou lhe falar agora de novo, tá? O primeiro passo do heap sort é tirar o 100, que é o maior elemento. Tá? Eu tiro o 100. Aí eu substituo, ou seja, eu vou fazer um novo heap, quer dizer, uma nova árvore, não é nem heap, isso aqui é um heap. Aí eu transformo isso numa nova árvore. Que árvore é essa? Eu troco o último elemento, é mais fácil denotar isso na forma de lista, né? 100, 30, 25, 15, 12, 22, tá? Aí esse aqui é o maior elemento, beleza, corto ele, botei aqui, separado. Aí eu jogo o 22 para o começo, fica 22, 30, 25, 15, 12, pronto. Aí agora isso não é heap mais, né? Porque o 22 está aqui, o 30 está aqui embaixo, o 25 está aqui, né? E ainda tem aqui o 15 e o 12, beleza? Sempre é heap máximo, tá? Aí o que é que eu faço? Aplico o heapfy no 22. Aí isso passa a ser o quê? 30, né? 22, 25, né? 15 e 12, tá? Agora é heap. É heap. Aí eu boto, tá?
eu primeiro cortei o maior elemento, a raiz, né? Troquei pelo último elemento, 22, joguei aqui a raiz, 100. Vai colocar de novo Agora eu 100. repito o processo, tiro 30 e troco pelo 12, Oxi. tá? Ah, Tá? Tiro 30 e troco pelo 12. Ou seja, isso aqui foi transformado no HIP 30, 22, 25, 15, 12. Não era em place? É em place. Então por que você está querendo manter? Não, é a mesma lista, Alice. Eu não tô criando essas listas. Eu estou escrevendo aqui. Na verdade, eu estou guardando só essa informação está sendo guardada na própria lista. Eu não estou guardando isso em outro lugar, entendeu? Mas você vai ter que colocar em outro lugar os outros números, né? Que números? Como você está tirando? O 100, o 22. Não. Eu só preciso dizer qual operação eu vou fazer. Eu não preciso gravar de novo isso aí. Mas o que você vai fazer com os outros números que sumiram? Oi? O que você vai fazer com os 122 que eles vão? 22 é melhor. Você tira eles da lista. Esse fica no começo da lista, você só olha a lista a partir de. Ah, eles ficam no começo da lista? você faz sorteamento que é isso. Na verdade, o que você está mudando são os índices. Tá? Eu não estou gerando uma nova lista. Estou reordenando os índices a cada passo, entendeu? Tá? De convenço? Tá. Tá bom. Então, voltando. O 30 entra aqui. Aí você novamente não tem o HIP. Aí você aplica o HIPFI de novo. E aí você vai colocando elemento a elemento. Então tem um N ao quadrado log de N, né? Oi? Então tem um N ao quadrado log de N. Não, N ao quadrado não. Porque, tipo, N log de N. N log de N. Para cada elemento da lista, Você está reduzindo. eu tenho log de N, eu tenho uma aplicação do HIPFI. a aplicação do HIPFI é só log de N, né? É. Log de N não. O HIPFI tem custo log de N máximo. Tá. Porque o HIPFI significa descer pela árvore, entendeu? A pior hipótese é descer da raiz até a folha. Até a folha mais longe, Tá. entendeu? E eu estou aplicando o HIPFI para cada um deles, tá. para cada um deles. Então, o HIP sort, né? Ou seja, primeiro algoritmo é constrói o HIP, tem N log de N de custo. Segundo algoritmo, esse algoritmo chamado de HIP sort. Pega a raiz, tira a raiz, troca pelo último elemento. Aplica o HIPFI. Pega a raiz de novo, tira, bota outro elemento, aplica o HIPFI. Tá? Então você tem aqui θ de 2 vezes N log de N, θ de log de N. Tá claro isso? Se bem que o N vai diminuindo, né? Hã? Porque eu vou tirando da minha árvore um elemento, aí não sai mais N, é N-1, né? Fica um somatório de... É verdade, na verdade o custo é menor. O custo é um pouco menor. Disso daí. É da ordem disso. O custo é menor porque na verdade o HIPFI que eu aplico, depois de um certo número de aplicações, a minha árvore está menor, com altura menor, entendeu? O HIPFI não tem mais altura, o HIPFI não tem mais custo log de N, é log de N menos 1, depois, entendeu? Não. Não? Não necessariamente log de N menos 1. Não, veja Alice, por exemplo, aqui eu apliquei o HIPFI uma vez, aí eu deletei o 22, beleza? Ah, sim, entendi. Depois eu apliquei o HIPFI outra vez, deletei o 12, aí aplico o HIPFI outra vez, deleto o 15. A chave é tipo, você tá falando. Aí a minha árvore agora já tem comprimento, ao invés de ter comprimento 2, ela passa a ter comprimento 1. Mas o produto que vai mudando, não o número de dentro. Que produto? Vai ser tipo N log de N, depois N menos 1 log de N menos 1, depois N menos 2 log de N menos 2. Na verdade, se você quiser fazer a conta certinho, vai ser o seguinte, vai ser N sobre 2,
que é o número de elementos máximos da última linha, Sim. com altura log de n. Beleza? Depois n menos 2 menos 1. N sobre 4, porque eu tenho n sobre 4 no próximo nível, Sim. tá? O nível anterior tem a metade do último nível. Sim. Aqui log de n menos 1, que é a altura da árvore agora, do nível n menos 1, Sim. tá? Mais n sobre 8, Log de n menos 2. log de n menos 2, tá? Ok? Mais, assim por diante, tá? Até log de n menos k mais 1. Até n sobre 2 elevado a k, É. que eu posso pensar que é 1, log de 2. 2, que é uma constante, tá? Que é 1 também, tá bom? Pronto. Sim. Ok. Isso daqui vai, é da ordem de n log de n, tá? Bom, você pode, por exemplo, eu posso estimar isso aqui por cima trocando os log de n menos 1, log de n menos 2 por log de n e ter uma soma geométrica de novo. Isso aqui é a soma geométrica, né? Tá? Enfim. O que vocês aprenderam hoje? Aprenderam um monte de coisa. Que é um filho, que é uma criança. Na próxima semana vai lembrar se não fizer Que é exercício. uma Se não- família, que é uma floresta. Então, vocês aprenderam o que é uma árvore, certo? Aprenderam como guardar uma árvore usando listas. Desculpa. Aprenderam o que é uma árvore. Aprenderam o que é uma árvore binária, tá? Aprenderam como guardar árvores binárias usando listas, certo? E aprenderam como gerar árvores binárias a partir de listas, né? Aprenderam o que é um heap. Aprenderam como transformar uma árvore em um heap, certo? Heap máximo. O mínimo é iteração. Aprenderam, e isso foi feito em duas etapas. Primeiro aprendendo o heapify e depois aprendendo o build heap. E depois vocês aprenderam o que é o heap sort, tá?